1 Samuel, capítulo 2, verso de 1 a 10. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multiplique palavras de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e o dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém. Senhor, graças te damos por estarmos aqui na tua presença. Pedimos a tua bênção por esse momento, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo e fales poderosamente ao coração da tua igreja e me use nessa noite conforme a tua vontade, Deus, como instrumento em tuas mãos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que Ana orou e não cantou. Mas a poesia que nós encontramos aqui na oração de Ana é tão bonita e tem ligações tão fortes com outros cânticos e vitória da Bíblia, que é chamada de Cântico de Ana. Deus transformou sua esterilidade em alegria. E nesse cântico, meus irmãos, ela revela que entendeu muito bem o significado do amor soberano e doador do nosso Deus. Queridos, quando nós pensamos em gratidão, quando nós pensamos em adoração, não temos como não nos lembrarmos da importância dessa oração ou desse cântico. Nós não temos aqui, irmãos, algo pessoal ou sentimental. Veja, meus irmãos, a Ana foi dada o privilégio de fazer a principal introdução teológica a todo o relato da história da monarquia israelita. Ana prestou um louvor inteligente, teológica e biblicamente fundamentado a Deus nesse importante momento da sua vida. Ana fez o que outra mulher faria cerca de 1000 anos depois, quando a Virgem Maria louvaria a Deus pelo nascimento do seu filho. A oração de Ana, meus irmãos, a oração de Maria seria muito semelhante com a oração de Ana. Ana, nesse momento da história, estava evidentemente sendo usada pelo Espírito Santo, de modo que no processo da inspiração da Sagrada Escritura, o Cântico de Ana fornece, meus irmãos, um resumo antecipado do que Deus estava para fazer no período histórico em que ela vivia. O Cântico de Ana também é muito parecido com o Cântico de Louvor que nós encontramos em 2 Samuel 23, de 1 a 7. Davi escreveu esse cântico. Veja, os temas que Ana viu antecipados no nascimento de Samuel encontram sua repetição quando Davi olha para trás e vê a esperança de Ana cumprida maravilhosamente em todo o seu reinado. Então nós podemos dizer que tanto Ana quanto Davi
eles louvam a Deus porque entendem que Deus, de fato, era a sua rocha. E o que Ana prevê que Deus fará, Davi celebra, meus irmãos, como realidade da fidelidade da vontade de Deus. Tanto Ana como Davi reconhecem Deus como Deus fiel, o Deus que cumpre as suas promessas. E nessa oração, ou nesse cântico, nós vemos que Deus, de fato, era o deleite da alma de Ana. Deus era a alegria da alma de Ana. Deus era a satisfação da sua alma. Irmãos, conhecer a Deus muda tudo na nossa vida. E esse conhecimento levará você a um viver totalmente diferente, porque quando verdadeiramente conhecemos a Deus e nos deleitamos nele, entenderemos o porquê nós estamos aqui. Entenderemos aquilo que nós observamos lá em Romanos, capítulo 11. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso é o que, irmãos? Isso é adoração. Então essa oração aqui tem 3 partes aqui que nós podemos observar. Nós temos uma introdução que fala sobre o Deus incomparável, versículos 1 e 2. Depois você vai observar no corpo da oração, Ana proclamando o Deus que salva, versículos de 3 a 8. E nós temos uma conclusão que nos ensina sobre o julgamento do Senhor e a vinda do Messias Rei. Então, meus irmãos, observemos aqui, em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, Ana louvando o Deus incomparável. Observe que as primeiras linhas da oração de Ana revelam imediatamente que essa mulher não poderia ser acusada de superficialidade em sua fé em Deus. Ela fala primeiro de sua alegria e do seu deleite em Deus e depois da sua incomparabilidade absoluta. Vejam, observe aí, o deleite de Ana em Deus é visto em primeiro lugar quando ela inicia sua oração com um grande brado de gratidão, um grande brado de louvor a Deus. Ela diz assim, então orou Ana e disse, o meu coração, veja como ela expressa a sua alegria, o meu coração se regozija no Senhor. Durante anos, irmãos, essa mulher havia ido ao tabernáculo, enfrentado ali a amargura e o deboche da cruel Penina. Tudo isso porque ela era estéril. Voltando-se em fé para o Senhor, Ana, ela havia oferecido seu filho para um serviço vitalício, se Deus apenas lhe abrisse o ventre. O capítulo 1 termina, meus irmãos, com este filho, Samuel, entregue aos cuidados do sumo sacerdote. O versículo 28 do capítulo 1 diz assim, e eles adoraram ali o Senhor. Samuel não era a razão da vida de Ana, era Deus. Meus irmãos, Ana nos mostra a diferença que faz nos voltarmos para Deus num tempo de necessidade. Anteriormente, seu marido lhe havia dito, observe no versículo 8 do capítulo 1, porque estás de coração triste. Ana descreveu-se como uma mulher atribulada de espírito, mas agora seu coração se regozija no Senhor. Agora, ela pode levantar a cabeça por causa do que o Senhor fez por ela. Ana fala de sua boca, ri dos seus inimigos. O hebraico aqui afirma literalmente, minha boca está bem aberta. Ana vê Penina como um exemplo dos inimigos de Deus e do seu povo. Então Ana fica satisfeita em ver a voz incrédula de deboche silenciada por causa da graça salvadora de Deus. Ana, meus irmãos, representava Israel naqueles dias de muita serenidade espiritual. Sua salvação foi destinada justamente para encorajar toda a nação de Israel a esperar por uma futura libertação muito maior do que a que ela experimentou.
pois Ana se via como uma representante da nação de Israel. Pois o que tinha acontecido com ela, numa pequena escala, aconteceria com a nação em grande escala, porque Deus, ele se aproximaria de Israel como havia feito com ela. Deus haveria de humilhar as nações orgulhosas e malignas ao seu redor. Deus haveria de exaltar Israel. Irmãos, a fonte de alegria e da força de Ana é o próprio Deus da aliança. Veja como é que ela afirma isso. Ela diz: me alegro na tua salvação. Ana, meus irmãos, alegra-se não meramente porque havia recebido algo que queria. Eu sei que muitas vezes nós nos alegramos quando recebemos algo, ficamos felizes por aquilo que recebemos das mãos do Senhor. Mas veja, o alegrar-se de Ana aqui não foi simplesmente porque recebeu um filho. Aos seus olhos, mais importante que a dádiva é o doador. O Senhor é o seu cântico e a sua salvação. O objeto do prazer de Ana, veja, não é ela mesma que superou a vergonha da esterilidade, nem o seu filho, mas o que fica claro aqui é que o prazer de Ana é o Senhor, que é a fonte da sua alegria. Sim, foi Deus que trouxe Samuel à existência, foi Deus que curou Ana da sua esterilidade, mas veja, Ana está profundamente feliz, não só por causa da bênção recebida, mas por causa do Senhor. Meus irmãos, Ana não tinha simplesmente recebido um filho como se um bebê fosse resolver todos os seus problemas, mas havia recebido um auxílio gracioso do Senhor. E o Senhor é a solução para tudo que Ana e Israel precisavam naquele momento. Ana, ela, de fato, irmãos, reconhece a incomparabilidade absoluta de Deus, pois ninguém é como Ele. Observe aí os versículos 2 e 3. Ana faz 4 afirmações sobre Deus, todas as quais lhe dão alegria. Primeiro, seu pensamento se volta para a santidade do Senhor. Versículo 2, ela diz: não há santo como o Senhor. A santidade, meus irmãos, de Deus não traz consolo para os ímpios, mas terror. No entanto, quando pensamos na santidade de Deus, para aqueles que amam a Deus, estes podem apreciá-la, porque Deus é um Deus bendito. Nele não há trevas, nele não há sombra de variação, não há corrupção. Ele é absolutamente puro. Ele governa todos os princípios de pureza absoluta, irmãos. E a santidade de Deus encoraja aqueles que estão sofrendo. Ana, ela consegue discernir o propósito santo de Deus nas suas provações. E eu pergunto para você nessa noite: você consegue discernir o propósito santo de Deus nas suas provações? Veja, muito antes que a oração fosse atendida, ela sabia que Deus era santo e esperou pacientemente sua santa solução para a sua necessidade. E aqui nós temos uma aplicação para nós, irmãos. Veja, sabendo que o propósito de Deus em suas aflições deve ser santo, puro e bom, nós, irmãos, podemos ser consolados de que o dia do livramento do Senhor virá para nós do modo e no tempo que Ele determinou. Quando isso acontecer, teremos todas as razões para louvá-lo como Deus santo Ele é. Porque tudo que Ele faz, além de ser perfeito, é puro e santo. Tendo louvado a Deus pela sua santidade, Ana acrescenta, observe ainda no versículo 2, não há outro além de ti. O Senhor de Israel, o Senhor de Ana, é o único Deus verdadeiro. Portanto, meus irmãos, não há ninguém que possa frustrar os maravilhosos planos de Deus. A vontade do Senhor é sempre estabelecida, pois ela afirma, não há outro além de ti. O Senhor de Israel e de Ana também
é incomparável. Ela diz ainda no versículo 2, e não há rocha como o nosso Deus. A imagem, irmãos, de Deus como uma rocha aqui transmite a sua fidelidade em proteger e estabelecer o seu povo. O Senhor é a rocha imóvel sobre qual todas as nossas esperanças estão seguras. Não podem ser frustradas. Meus irmãos, Ele é a rocha na qual o seu povo pode sempre confiar, porque não pode ser destruída. A imagem de Deus aqui como rocha também nos lembra que Ele não muda. Ele é sempre o mesmo em seu amor, em sua fidelidade, em seu poder. É por isso que nós podemos confiar nesse Deus. É por isso que nós podemos esperar nesse Deus, porque Ele não muda. Já pensou? Deus mudasse? Nós mudamos. Nós, irmãos, somos mutáveis. Mas Deus não muda em seu amor, em sua fidelidade, em seu poder. A oração de Ana nós podemos dizer que é teocêntrica. É um exemplo vital para nós. Porque veja, se atribuirmos mais glória às bênçãos que Deus nos dá do que ao próprio Deus, o que é que nós estamos cometendo? Estamos cometendo idolatria. Estimando a criatura acima do Criador e nos envolvemos numa insensatez que por fim arruinará tudo. E eu vejo, reverendo Vailson, olhando para um ambiente gospel que nós vivemos, né? Em pleno século XXI, com tantos recursos teológicos que nós temos, mas vemos, irmãos, num ambiente de superficialidade. Hoje eu estava escutando alguns cânticos e o celular começou a tocar uns cânticos de um grupo, né, que algumas igrejas, né, cantam as músicas desse grupo, e eu fiquei assim, tremendamente horrorizado. É a quebra dos mandamentos de Deus. Cantar canções como essa. A música, ela procurava exaltar de uma maneira tremenda as bênçãos de Deus. Deus vai restituir tudo que você perdeu, meu irmão. Deus vai trazer de volta aquilo que você perdeu. E a música girava em torno disso, da restituição, da bênção, da vitória. Isso é idolatria, meus irmãos. Vivemos numa época de muita superficialidade e de muita idolatria. Isso tem arruinado a vida de muitas pessoas. Ana está certa. Não há nenhum santo como o Senhor. Não há ninguém como o nosso Deus. Nenhuma rocha como Ele. Em sua oração, Ana acrescenta também uma repreensão aos zombadores. Versículo 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Veja, os ímpios e arrogantes devem perceber que Deus vê e conhece todas as coisas e sabe como responder a todas elas. Deus, Ele tem uma resposta calculada em sua infinita sabedoria para cada situação. Deus vê o que acontece. Deus conhece cada um dos seus e Deus contempla também os ímpios. Aqueles que zombam, aqueles que escarnecem do povo de Deus. Em sua oração, meus irmãos, Ana demonstra que foi absolvida pelo Senhor. Absolvida no sentido de ser preenchida pelo Senhor. Seu coração estava cheio do conhecimento de Deus. Sua fé estava ancorada nas perfeições gloriosas do caráter e dos atributos de Deus. Meus irmãos, essa era a fonte não apenas da esperança e da alegria de Ana, mas também da sua grandeza. Veja como o profeta Jeremias iria mais tarde, Jeremias 9:24. Escutem, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O relacionamento, meus irmãos, de Ana com o seu Senhor é uma reprovação àqueles que têm pouco interesse em Deus. Eu pergunto para você nessa noite,
Você vem à igreja primeiramente para quê? Quando você vem cultuar, no dia do Senhor, o que é que você vem fazer? Você vem se encontrar com Deus ou com o povo de Deus? Seu interesse primário num sermão é sobre o que ele ensina sobre Deus, ou em vez disso, o seu interesse é por coisas que te enalteça como ser humano e declare o seu valor diante de Deus? Se o seu interesse não for no próprio Deus, mas no que você pode ganhar dele, eu quero dizer para você que sua condição espiritual é das piores. E assim você está correndo um sério perigo. Meus irmãos, nosso interesse deve ser na verdadeira adoração a Deus. Devemos desejar honrar a Deus em todos os momentos. Nossa fé deve estar concentrada no próprio Senhor, buscando em primeiro lugar os interesses do Senhor, o seu reino e a sua justiça. Agora escute bem o que eu vou falar para vocês. Quando alguém é absorvido pelo Senhor, há um abandono das vontades egoístas e um desejo de que Cristo seja o centro de tudo na vida dessa pessoa. Porque ser absorvido pelo Senhor é estar tão imerso nele que sua presença define quem somos e como nós vivemos. Deixe-me repetir isso mais uma vez para que você grave bem essa verdade. Ser absolvido pelo Senhor é estar tão imerso nele que sua presença define quem somos e como vivemos. Segundo, versículos 3 a 8. Ana louva a Deus porque ele salva e porque ele julga. Ana louva a Deus, veja, pelo que ele fez em 2 grupos de afirmações. Observem aí. O primeiro conjunto de louvores de Ana vem no final do versículo 5. Ela diz, até estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. Aquela que era estéril, exaltada, enquanto sua oponente arrogante é humilhada. Ela está expondo aqui, poeticamente, que Deus abençoou completamente aquela que era estéril. Sendo 7 aqui um número simbólico para plenitude de bênção. Deus, ele deve ser louvado porque ele levanta os abatidos e humilha os arrogantes e os ímpios. Observe ainda. Ela diz, versículos 4 e 5, o arco dos fortes é quebrado. Porém os débeis, cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andam famintos não sofrem mais fome. De acordo com Ana, a salvação que vem de Deus envolve uma inversão da sorte, na qual os orgulhosos e os violentos são humilhados e os pobres e humildes são exaltados. Veja, meus irmãos, essa foi a mesma mensagem ensinada por Jesus, lá em Mateus 5, versículo 3 e 5. Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deus, irmãos, deve ser louvado porque no mundo em que parece que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, o Senhor assume a causa dos abatidos e dá salvação aos fracos. Agora é importante observar que os fracos e pobres aqui é no sentido de falência espiritual. São aquelas pessoas que reconhecem quem são diante de Deus, reconhecem que são impotentes, reconhecem que não tem nenhum recurso para oferecer a Deus, reconhece que não há nada de bom em seus corações. Isso é pobreza espiritual. Isso é ser humilde de espírito. E são estes que Deus exalta. Não de maneira como muitos pensam, de maneira egocêntrica, mas isso diz respeito à salvação. São essas pessoas que se humilham, que reconhecem a sua pecaminosidade, que Deus salva. Agora nos versículos 6 e 8,
6 a 8, Ana expande aqui seu pensamento sobre a salvação de Deus no que se refere às questões máximas da vida e da morte. Ela diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo. Exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Deus maravilhosamente levanta seu povo da morte e da destruição. Era disso, irmãos, que Ana necessitava no seu desespero estéril. O Salvador dos quebrantados, esmagados, condenados e fracos, que se humilham em fé. Deus levanta. Deus salva. Irmãos, essas reflexões levaram Ana a uma importante lição concreta. Ela diz, versículos 8 a 10, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas a morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Meus irmãos, Deus é soberano sobre todas as coisas, tendo criado tudo o que existe e governando tudo com o seu poder divino. Aqueles que andam diante desse Deus em fidelidade, descobrem que Deus guarda os seus pés. Deus guarda os pés dos seus santos. Veja, o mesmo ensino é encontrado no Salmo 121. Quando o salmista, ele escreve, versículo 2, 3 e 7, ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Muitas pessoas querem olhar para os montes, né? O salmista diz que olhou para os montes e ele percebeu que não era dos montes que vinham o seu socorro. O socorro, ele diz, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Sim, o Senhor pode permitir que nós, como seu povo, venhamos passar por grandes provações, por muitas tribulações. Mas o Senhor promete que sempre estará conosco no meio dessas tribulações. O Senhor guardará a nossa alma. Possa ser que o nosso corpo sofra nesse processo. O nosso físico, o nosso emocional, o nosso psicológico. Mas Ele promete guardar a nossa alma. Imagine todo aquele sofrimento de Ana. Deus estava preservando a sua alma, o seu coração. E os ímpios? Por outro lado, os perversos, diz Ana, emudecem nas trevas. E os inimigos do Senhor são quebrantados quando o Senhor julgar as extremidades da terra. Conhecimento, e Ana chega à moral da sua oração, que também é a grande lição de 1 Samuel e de 2 Samuel como um todo. Que moral é essa? O homem não prevalece pela força, mas pelo Senhor. Você pode repetir comigo essa frase? O homem não prevalece pela força, mas pelo Senhor. Essa foi a lição ensinada no cântico de Moisés e Miriam, na travessia do Mar Vermelho. Êxodo 15, versículo 21. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Davi mais tarde ensinaria a mesma lição. 1 Samuel 17, 45. Tu vês contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. O homem não prevalece pela força, mas pelo Senhor. Meus irmãos, Deus é aquele que mais importa. A quem, em última análise, devemos prestar contas e apenas por cuja graça nós podemos esperar, porque é dele que vem a nossa salvação. Todos aqueles que se humilham e vão ao Senhor em fé, recebem dele o cuidado salvador de que eles necessitam.
para que possam prevalecer no fim, não pela força humana, mas pela força do Senhor. Porque Ele que mostra misericórdia, é Ele que nos concede graça. E Ana então conclui sua oração com uma referência notável ao rei Messias prometido de Deus. Versículo 10. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Essa menção final a um rei enviado por Deus, juntamente, veja, com a palavra que ela usa, o Messias de Deus. A palavra aí é ungido. Isso enfatiza a importância aqui do Cântico de Ana, como uma introdução aos livros de Samuel. Ana, então, inspirada pelo Espírito Santo, previu que Deus planejava suprir a necessidade de Israel, dando-lhe o seu rei. Deus, ele proveria um rei para governar em seu nome, em verdadeira fé. Os capítulos que se seguem contam a história de como a profecia de Ana foi cumprida. O rei Davi seria fortalecido por Deus quando humildemente ele governaria o povo de Deus em fé. Mas, irmãos, a história do rei de Deus não termina com aqui 1 Samuel e 2 Samuel. Porque Deus não queria meramente prover um rei piedoso para governar Israel. Ele também queria exaltar o poder do seu ungido. Isto é, o seu Messias. Davi, com toda a sua glória, com todo o seu poder, era apenas uma imagem do verdadeiro rei. Davi era apenas um tipo do verdadeiro rei. O verdadeiro rei ungido, o Messias Jesus, que viria salvar o povo de Deus e governar para sempre em justiça e paz. Irmãos, o Cântico de Ana é a primeira referência direta no Antigo Testamento ao Messias prometido de Deus, que no Novo Testamento é traduzido como Cristo. O Cântico de Ana, irmãos, aponta para outro cântico, como nós mencionamos no início, que foi entoado por uma virgem chamada Maria. Então, tocada pelo Espírito Santo, Maria retomou os temas de Ana para glorificar a Deus em sua própria exaltação. Veja o que Maria disse. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, e exaltou os humildes. É muito similar à oração de Ana. Irmãos, Ana acreditava que o nascimento do seu filho anunciava um novo tempo de esperança para o povo de Deus. Veja, Maria percebeu que por meio do seu filho viria esperança a todo mundo. E aqui, observe, embora Samuel fosse grande como juiz, grande como profeta de Israel, Jesus Cristo seria exaltado em poder por meio da sua morte na cruz para o perdão dos nossos pecados. Porque tanto Samuel, como profeta, como os sacerdotes, como os reis de Israel, todos estes apontavam para o Messias prometido de Israel, para o descendente da mulher, para Cristo. Irmãos, o que Ana viu de muito longe ficou próximo de todos nós pela vinda de Jesus, o Messias prometido. E agora, no seu nome, apenas que os débeis são cingidos de força. Ana profetizou isso e Jesus cumpriu isso. Por meio do poder espiritual que Jesus lhes dá, esses débeis são cingidos de força. Isso diz respeito a quem? E a vocês. É agora, por meio de Jesus, que os que andavam famintos não sofrem mais fome, já que Jesus disse que era o pão da vida, o pão que desceu do céu, que dá vida ao mundo. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, como o Rei Messias de Deus, nosso Salvador, que por meio do seu sangue, derramado na cruz, nos tira da escravidão do pecado.
essas pessoas desfrutam de paz, de alegria, de gozo. Eu não sei se você tem experimentado isso. Isso é mais do que algo sentimental. É fé, irmãos. Porque nós estávamos escravizados pelo diabo, pelo mundo, pela nossa carne. Paulo diz, e aqui Ana profetiza isso, que ele nos fez assentar nos lugares celestes com Cristo. Veja o que Ana diz, versículo 8. Ana previu, entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Hoje nós estamos assentados com Cristo nesses tronos, irmão. Todo aquele que crê no Messias, todo aquele que crê, que confia, que deposita a sua confiança, a sua esperança nesse Messias, ganha este status prometido na oração de Ana. Se assenta em tronos. Essa é a nossa posição hoje, por causa de Cristo Jesus. Eu pergunto para você, compare essa bênção com as outras bênçãos que você tem recebido. Nada pode se comparar com essa bênção. Tudo é pequeno, tudo é menor. Possa ser que não tenhamos tudo aquilo que nós desejamos ter. Mas temos tudo, irmãos. Tudo. Tudo, porque temos Cristo. Nós temos a própria vida, que é Cristo, habitando em nosso coração por meio do seu Espírito. Possa ser que você não tenha saúde, possa ser que você não tenha uma boa casa, um bom carro, um bom salário, mas eu quero dizer para você nessa noite que você tem tudo. Você tem Cristo. Você tem o Rei da Glória. Você é herdeiro e corredeiro com Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As bênçãos que Jesus conquistou na cruz também são nossas, meus irmãos. A bênção da salvação, essa é a maior de todas. Essa é a maior de todas. Sermos reconciliados com Deus. Sermos perdoados. Sermos um dia glorificados. Já estou concluindo. Então, irmãos, dentro do que tratamos aqui nesse sermão, nós temos a certeza que nós já temos uma definição do que é adoração. Adoração é nossa resposta alegre à bondade de Deus a miseráveis pecadores. A verdadeira adoração está centrada em Deus, um Deus verdadeiro. Quando olhamos aqui para o cântico de Ana, vemos a atração principal na adoração, meus irmãos. Eu sei que outros podem ir adorar por outros motivos, mas observe quantas vezes Ana concentra a sua adoração em Deus nessa oração. Apenas pelo número de vezes que ela usa o nome de Deus em seu louvor, contamos que ela concentra a sua adoração em Deus 21 vezes nesses 11 versículos aqui do capítulo 2. Então qual é o foco principal de Ana? Qual é o foco principal da sua vida? Veja, o foco de Ana era Deus. Ela canta a sua libertação. Ela canta a mudança da sua vergonha para um lugar de honra. Você só canta quando as coisas estão boas? Você só louva, só agradece quando as coisas estão boas com você? Quando seu casamento está mil maravilha? Quando seus filhos estão com saúde? Quando a sua gorda conta bancária está bem gorda? Ana, ela começou a louvar a Deus antes de receber a bênção. Ela começou a louvar a Deus antes de receber Samuel. Isso prova que Samuel não era a maior motivação de Ana, mas era o próprio Deus. Meus irmãos, gravem bem isso. Mesmo que as circunstâncias não mudem, quando adoramos verdadeiramente o Deus vivo, nossas perspectivas sobre nossas circunstâncias, elas mudam. Ana viu seu Deus, e isso mudou. Quando adoramos, não fazemos para cumprir uma obrigação, meus irmãos, mas para encontrar o santo que nos salvou e nos mudou para sempre por meio do sangue derramado de Cristo, irmãos. Esse Cristo que não está mais numa tumba, esse Cristo que ressuscitou, esse menino que não é mais menino, que cresceu, que morreu e ressuscitou e um dia voltará. Mas ainda eu quero dizer para vocês,
A verdadeira adoração a Deus transforma. A adoração ao Senhor transforma, porque na adoração Deus se encontra com seu povo. E eu não estou falando aqui somente de cantar, meus irmãos. É muito bom cantar. É muito bom cantar louvores ao Senhor no culto. Mas a adoração aqui é muito mais do que isso. Veja, adorar o Senhor nos transforma, quer tenhamos vontade ou não. Aí você pergunta, pastor, como assim? Veja, os nossos sentimentos são instáveis. Se os cristãos adorassem apenas quando tivessem vontade, haveria pouquíssima adoração. Por quê? Porque, observe, os sentimentos são importantes em muitas áreas, mas completamente duvidosos em questões de fé. O exemplo de Ana fala sobre isso. Ela adora a Deus antes mesmo de ver o milagre acontecer na sua vida. Vivemos, irmãos, numa época que podemos chamar de a era das sensações. Achamos que se não sentirmos algo, não pode haver autenticidade no que nós estamos fazendo. É preciso sentir aquele arrepio na espinha para dizer que a presença de Deus está no culto ou na nossa vida. Irmãos, isso é verdade. Isso não é verdade. Adoração é um ato que desenvolve sentimentos por Deus. Não um sentimento por Deus que se expressa em ato de adoração. Porque quando obedecemos a ordem de louvar a Deus, nossa necessidade profunda e essencial de estar em um relacionamento com Deus, ela vai ser nutrida. Quando adoramos a Deus em tempos de dificuldade e avançamos nisso a cada dia, experimentaremos, irmãos, uma transformação radical que advém da comunhão com Deus. Não adore só quando você sentir no seu coração. Não ore só quando você sentir. Não lê a Bíblia só quando você sentir no seu coração. Saiba que essa é uma obrigação que deve ser prazerosa para todo cristão. Sim, nós devemos adorar mesmo no deserto, irmãos. Não é preciso sentir para poder fazer alguma coisa para Deus, irmão. Mesmo não sentindo. Eu sei que tem muitas pessoas assim, pastor. Muitas pessoas estão no deserto. No deserto. Mas é no deserto que nós devemos agradecer. É no deserto que nós devemos adorar. Porque a adoração transforma. A adoração muda a nossa perspectiva dos problemas. Aleluia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus aplique sua bendita palavra em nossos corações. Amém.